dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar o nosso treinamento de bancas examinadoras e eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos em muitas pessoas hoje, então eu vou pedir para que vocês nos auxiliem, colaborem com a equipe aqui da URH para que a gente possa ter um treinamento o mais tranquilo possível. São mais de 600 inscritos, então eu vou pedir para que vocês mantenham os microfones de vocês desligados e também as câmeras, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema de conexão. Nós estamos aqui numa equipe grande que vai auxiliar para que todos consigam acessar a sala, para que todos consigam assinar a lista de presença no final dessa capacitação. E também vamos responder aí na medida do possível as dúvidas de vocês, porque como eu falei, são muitas pessoas, tá? Então não se preocupem, esse treinamento ele está sendo gravado, então se vocês perderem alguma parte ou quiserem rever, depois ele vai ficar disponível no site da URH, tudo bem? Então, quero agradecer novamente a presença de todos, avisá-los que nós vamos iniciar então dentro de alguns minutos. Tá, estamos aqui colocando todas os participantes para dentro dessa sala, tá bom? Então, mais um minutinho e iniciamos. Maravilha, então, conseguimos aqui colocar a maior parte das pessoas dentro da sala, os professores César, Carlos César e a professora Natália estão aqui me auxiliando. Então, para aqueles que acabaram de entrar, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ministrar aqui um treinamento sobre bancas examinadoras para servidores das escolas técnicas e para as faculdades de tecnologia. A equipe do Departamento de Seleção de Docentes e Auxiliares de Docentes já está aqui com a gente, o Luiz está aqui, então eles que vão ministrar essa capacitação para vocês. Peço que se atentem ao chat, nas mensagens que vão ficar ali fixadas, porque são as informações importantes que a equipe está deixando para vocês, como lista de presença, avaliação e algumas outras informações. Então, peço que mantenham novamente, né, os microfones desligados, as câmeras também, para que todos possam aproveitar. Luiz, bom dia, seja bem-vindo, Bom dia, seja Karen. bem-vindo à sua equipe. Nós estamos aqui auxiliando, então se você precisar de qualquer coisa, é só me chamar, tá bom? Bom Tá bom, treinamento Karen. para Obrigado. vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô aqui com o Rafael. Nós vamos fazer aí o treinamento de vocês aí. Eu vou estar compartilhando com vocês uma apresentação. Bom, antes de mais nada, é bom a gente ressaltar que essa capacitação já é algo que vocês praticam diariamente, é algo que vocês já têm aí dentro do ensino. Porém, o departamento trouxe uma novidade aí para que nós tenhamos isso tudo escrito de forma clara, para que quando vier alguém novo para a instituição, saiba quais são os procedimentos. Então, nós tentamos trazer o máximo possível de conteúdo para vocês aqui sobre procedimentos de banca e comissões. Então, nós vamos começar aí a apresentação para vocês. Antes de mais nada, eu sou o diretor do departamento, Luiz. Aqui está meu e-mail, luiz.faria@cps. Meu primeiro substituto é o Gerson, temos o Ivan como substituto também, então fiquem à vontade para tirar dúvidas. A minha equipe, no momento, é formada pela Adriana, pela Ana Flávia, pelo Carlos, pela Daniele, pela Deise, pela Heloísa, pelo Eduardo, pelo Gabriel, Gerson, Giovana, Giovanni, Ismael, Ivan, Nicole, Rafael e Simone. Então, uma equipe aí que vem desempenhando bastante atividade com vocês aí. De forma geral, sempre que vocês tiverem dúvida, pode procurar o pessoal aí via Teams, tá bom? A ideia nossa dessa apresentação aqui é justamente trazer de forma pública que vai existir um manual sobre procedimentos para comissões e bancas. Então, nós vamos disponibilizar para vocês esse manual a partir do dia 2 de dezembro. E esse manual vai ter todas as informações que nós estamos trazendo aqui na apresentação, porém com muito mais rico em detalhes, tá bom? Hoje comigo aqui vai estar o Rafael. Bom dia, pessoal, tudo bom? Ele vai me auxiliar na apresentação. Uma coisa importante que eu acho bom ressaltar, que esse manual foi realizado pela própria equipe.
inicialmente pelo Rafael, pelo Ivan e pela Daisy. Então, essa equipe que desenvolveu esse primeiro protótipo do manual. E depois o departamento inteiro fez uma revisão e eu espero que vocês gostem aí desse manual aí no dia 2/12, vai estar disponível para vocês, tá bom? Antes de mais nada, nós temos que entender por que que nós vamos ter este manual e para que que ele vai servir. Então, o manual ele vai normatizar os procedimentos para concursos públicos e processos seletivos, simplificado nas ETECs e FATECs. Hoje é algo que vocês já praticam, né? Todas as fases do concurso e processo seletivo. Porém, essas etapas que nós vamos trazer para vocês são etapas que vocês fazem de forma comum já, pela experiência de vocês. Porém, não tem em nenhum lugar escrito como que é o procedimento. Então, o nosso intuito aqui é trazer de forma escrita esses entendimentos de vocês e deixar de forma padronizada para a instituição, porque hoje nós não temos isso padronizado. Então, nós queremos o quê? Garantir a uniformidade, transparência e equidade nas seleções. Assim, de forma que qualquer candidato for participar no processo seletivo em São Paulo, ou em Mogi, ou na ETEC Zona Leste, ou na FATEC São Paulo, vai ter o mesmo procedimento, vai ter a mesma forma de receber o candidato. Então, a nosso principal fator aqui é o quê? Trazer essa padronização para vocês. E, pessoal, esses procedimentos eles estão sendo aplicáveis para todos os tipos de certame que nós oferecemos no Centro Paulo Souza hoje. Então, é para concursos públicos, tanto para docentes quanto para auxiliares de docentes, para processos seletivos simplificados, também para docentes e auxiliares de docente. Então, todas essas frentes que nós trabalhamos hoje nos certames, elas terão que ter o cumprimento dessas normas que nós vamos informar para vocês hoje, para que todos fiquem nos padrões. E aí, quais são as equipes, né, que existem hoje que participam já dentro desse processo de certame? Nós temos como principais equipes que nós conseguimos identificar são de pluralidade de ensino, as comissões, entre elas são comissão especial, comissão específica, comissão julgadora e a comissão de verificação. São várias comissões, logicamente que cada processo tem a sua comissão específica, e a gente vai trazer isso aí para vocês ao longo dessa capacitação. Temos também a banca examinadora e não podemos esquecer também da equipe de apoio, que é fundamental para que vocês consigam dar todo o processo, todo o andamento do processo aí dentro da área de ensino. O primeiro que nós vamos trazer aqui para vocês é o diretor da unidade de ensino. Então, nós temos que entender que o diretor da unidade de ensino ele é responsável por garantir que todos os processos relacionados aos certames, sendo eles concursos ou processos seletivos, sejam conduzidos de forma organizada, sempre atendendo o princípio de ética e dentro de parâmetros legais. Então, o diretor ele tem uma responsabilidade muito grande dentro do processo para que ele consiga acompanhar de forma central todas as etapas do certame. E aí, as etapas, elas não são apenas etapas no papel, são as etapas físicas mesmo, quando você recebe um candidato. Então, ele vai fazer essa gestão administrativa e operacional de todos os eventos. E ele sempre tem que assegurar o quê? A lisura e a eficácia pelo processo, porque nós temos que entender que o candidato ele tem que estar sempre resguardado pelo diretor ali para que não tenha nenhum problema aí. E aí nós vamos entender um pouquinho quais são também as responsabilidades aí de forma mais detalhada. Então, quem que hoje autoriza os concursos seletivos? Quem que faz essa abertura dos concursos e processos seletivos? Nós temos que lembrar que essa responsabilidade é do diretor da unidade. Mas por que que ele é responsável? Então, lógico que o diretor, ele é o responsável, porém ele depende, logicamente, de uma equipe como um todo ali, da gestão dele, para auxiliar ele e traçar quais são as aberturas que vão ser feitas. Então, a equipe dele vai trazer para ele, ó, nós temos que abrir processo seletivo para isso, isso e isso. Por quê? Porque nós temos essa necessidade e dessa necessidade. E verificando isso, o diretor da unidade vai estar respaldado e aí vai solicitar essas aberturas. Então, nós temos que lembrar que o diretor, sim, tem a responsabilidade por autorizar essas aberturas. É ele que fica totalmente responsável. É importante frisar também que por que que o diretor ele deve autorizar? Porque nenhum certame deve ocorrer dentro da unidade sem a ciência e a anuência do diretor. Então, por isso que é interessante que, identificada a necessidade tanto de processo seletivo quanto de concurso público,
que o diretor ele tenha ciência e ele autorize essa abertura para que tudo possa correr conforme o combinado no certame. O diretor também tem a responsabilidade de designar as comissões, as bancas examinadoras e as equipes de apoio. E essa designação não é simples. Por quê? Porque é importante que ele verifique de forma estratégica a competência desses membros que ele vai estar designando, para que os membros que vão participar das comissões e bancas e também da equipe de apoio tenham a imparcialidade e a total ausência de conflitos de interesses envolvidos. Então, eles precisam ser totalmente imparciais. E quem vai verificar isso é o diretor da unidade. Ele que precisa verificar se as pessoas que ele está designando possuem algum laço ou não com os inscritos, com os candidatos que estão inscritos. Então, é importante que o diretor, ele ressaltar que o diretor só vai designar essas comissões e as bancas após acabar as inscrições do processo seletivo ou do concurso público. Aí sim, acabou a inscrição, que ele verifica, oh, aí, eu tenho esses candidatos. Eu estou impedido? Não. Vou verificar, agora eu vou designar as comissões, bancas que forem necessárias para esse processo. Aí ele vai verificar se essas pessoas estariam impedidas ou não, e se tiverem, vai pegar outra pessoa para poder participar desse processo. Então, é um trabalho muito importante ser feito isso, porque hoje em dia os candidatos eles têm acesso a diversas informações, redes sociais, e sim, eles estão constantemente verificando o que está acontecendo na de ensino. Então, nós temos que garantir aí que esses membros tenham imparcialidade total aí. E lembrando que esses membros, eles vão assinar também um documento falando que eles não têm nenhum vínculo pessoal ou profissional com os candidatos. E nós vamos entender um pouquinho mais o que seriam esses vínculos no futuro. Mas é importante que eles vão assinar esse documento. Uma vez assinado, eles têm total responsabilidade por isso. Então nós temos que tomar esse cuidado aí. É interessante que algumas unidades elas chegam até nós e perguntam, né, ó, tenho dúvida sobre a designação de determinado membro para a banca ou para a comissão. Tenho dúvida. E a gente instrui. Tem dúvida? Opta por escolher outro candidato, por indicar outro membro, desculpem, para poder participar das comissões, bancas ou equipes de apoio. Porque se existe dúvida, é porque alguma coisa existe, que pode ter conflito de interesses entre os envolvidos. Então, na existência de dúvidas, nós instruímos que devem ser indicados outros membros para que, assim, não possam ocorrer problemas futuros no andamento do certame. E aí, qual que é outra responsabilidade principal do diretor da unidade também? É fazer publicar, né, os editais, portarias, despachos e acompanhar todos os certames. Então, ele que, novamente, ele tem um papel fundamental de qual é? De supervisionar a elaboração e publicação dos editais. Por que que tem ele que vai fazer isso? Porque é ele que assina os documentos. Então, ele precisa acompanhar de forma geral tudo que está sendo feito para que não haja erro. E, automaticamente, é ele que responde se houver algum erro. Então, ele tem que tomar ciência de tudo para que não haja nenhum problema aí em relação às documentações. Então, novamente, ele acompanha o cumprimento de todas as diretrizes que tem no processo. Tá certo? Um exemplo prático para isso é, de fato, verificar se ocorreu a publicação no Diário Oficial, monitorar a execução das provas, para que tudo possa correr da melhor maneira possível. Lógico, uma coisa importante aqui tá tendo muitas responsabilidades do diretor, né? Mas o diretor ele tem uma equipe gestora que vai ajudar ele em todo o auxílio das etapas, tá, pessoal? Mas, de forma geral, ele precisa estar ciente de tudo. Então, logicamente, ele vai pedir para alguém auxiliar ele em algumas etapas. É por isso que tem uma equipe de apoio também para auxiliar ele. Porém, é ele que é o responsável, de forma geral, porque é ele que vai estar assinando o documento. E uma das responsabilidades principais do diretor também é analisar os recursos interpostos pelos candidatos. Então, mais um motivo do diretor saber tudo o que está acontecendo com o processo. Porque se ele não souber o que está acontecendo com o processo, como que ele vai responder o recurso? Como que ele vai dialogar com o candidato, vai responder um recurso, se ele não souber o que aconteceu com aquela prova? Se ele não souber se houve algum problema, se de alguma forma um candidato passou mal durante a prova e alguém trocou recurso, sei lá. Então, de forma geral, todas as etapas
o diretor tem que ter ciência, porque ele que vai fazer essa análise de recursos aí, tá bom? É interessante frisar também que na análise do recurso, o diretor ele é soberano em suas decisões. Então, ele vai analisar o mérito do recurso, se é necessário, ele vai recorrer à banca ou às comissões com relação a critérios de avaliação, mas ele é soberano em suas decisões. Então, é sempre importante o diretor se pautar nos princípios que nós já mencionamos anteriormente, moralidade e impessoalidade, e responder o recurso de acordo com o que o candidato está solicitando. Agora nós vamos entender um pouquinho mais as outras equipes, né? Vamos entender um pouquinho sobre a parte de comissões agora. Então, o que são essas comissões? Essas comissões são grupos responsáveis por conduzir diferentes etapas do certame. Elas vão garantir a organização, a legalidade e a transparência em todas as fases do processo. Cada comissão possui uma atribuição específica e ela vai atuar de forma coordenada para assegurar o sucesso do evento. Então, é para a gente ressaltar que a gente vai entender aqui agora cada comissão e saber quais são essas responsabilidades, porque são muitas, não são poucas. Vamos entender aí um pouquinho agora aí. Nós temos uma das comissões importantíssimas e ela é especificamente para concurso público de docente para ETEC e FATEC, que é a comissão especial. Essa comissão especial, ela é designada pelo diretor da unidade, logicamente, porém, ela que vai planejar, organizar e supervisionar todas as etapas do concurso. Então, ela é uma comissão que faz publicar os editais e retificações, ela que acompanha o cronograma do concurso. Se o cronograma não vai ser cumprido, ela que vai propor uma alteração de cronograma, ela que vai cobrar as equipes que estão envolvidas para que esse cronograma seja cumprido. Então, ela tem um papel fundamental aqui, tá certo? Essa comissão especial, ela veio do decreto 60449, então é importante ressaltar que ela tem um papel fundamental no concurso, que é justamente deixar o concurso de forma supervisionada e você consiga acompanhar todo o processo e, logicamente, que ela vai ter total apoio do diretor da unidade. Notem que, conforme nós fomos explicando as diferentes atribuições de cada comissão, em todos os slides nós vamos estar informando a aplicabilidade de cada comissão em determinados certames. Então, aqui, ó, a comissão especial ela é aplicável para concurso de docente de ETEC e FATEC, certo? Vamos entender agora uma outra comissão. A próxima comissão que a gente vai entender aqui um pouquinho é a comissão específica. Então, o que que essa comissão específica faz? Ela tem dois papéis fundamentais. Uma apenas em concurso público de docente para a FATEC. Essa comissão específica no concurso público de docente de FATEC, ela vai verificar os requisitos estabelecidos no edital. Então, ela que faz o deferimento e indeferimento dos candidatos. De forma específica, essa comissão é só para a FATEC. A comissão específica também tem um papel diferenciado quando nós falamos em processo seletivo simplificado. Qual que é esse papel diferenciado? É ela que verifica os requisitos do edital de abertura do candidato, então ele vai verificar qual requisito que o candidato escreveu e se esse requisito ele possui ou não para poder ser definido e indefinido. E também essa comissão específica, ela faz a análise do memorial substanciado. Então essa comissão específica, vocês podem perceber aqui, que ela é totalmente aplicada para a FATEC. Em um ponto específico para concurso público e em outro ponto específico para processo seletivo simplificado. Tudo bem? Nós temos mais uma a comissão aqui, muito importante aqui, que é a comissão julgadora. Essa comissão também ela é aplicável apenas à FATEC. Então, nós temos ela específica aí para concurso público de FATEC. E o que que essa comissão específica julgadora faz? Essa comissão, ela faz o quê? Ela elabora, aplica e corrige as provas, sejam elas dissertativas e didáticas. Então, ela que é responsável por trazer toda a parte de elaboração e aplicação e a correção da prova na parte de concurso público de FATEC. Ela também vai avaliar os memoriais circunstanciados daqueles candidatos que foram aprovados. Então, quem for aprovado para a etapa didática, a comissão julgadora faz essa análise aí também desse documento. Tudo bem? É importante nós frisarmos também que
os membros dessa comissão julgadora eles devem atuar sem prejuízo das suas funções, sejam elas regulares ou em sua totalidade. Então, deve ser feitos em horários alternativos àqueles em que os membros eles vão estar lecionando ou desenvolvendo um cargo de coordenação, alguma coisa do tipo. Uma outra comissão muito importante dentro do certame, e aí ela é aplicada de forma geral para todos os certames que nós temos, é a comissão de verificação. Essa comissão ela valida as autodeclarações dos candidatos pretos, pardos ou indígenas. O que acontece? Nós temos uma legislação onde os candidatos que são pretos, pardos ou indígenas, eles se autodeclaram dentro do edital da inscrição dele, sobe uma foto, e quem verifica isso é essa comissão de verificação. Ela tem uma atividade muito importante, porque ela que vai verificar ela vai confirmar, né, a veracidade das autodeclarações dos candidatos. Então, ela vai verificar se, de acordo com as diretrizes de política de pontuação diferenciada, se esses candidatos possuem ou não a fenotipia que ele está falando que possui ali, para que ele ganhe a pontuação diferenciada. É importante que essa comissão ela é obrigatória, não é opcional. Ela é obrigatória que tenha pelo menos um desses membros dela, seja um preto ou pardo. Então, ele é obrigatório, não é uma opção aí da instituição. É uma obrigatoriedade que nós temos de forma legal aí. E essa comissão ela vai fazer o quê? De forma máxima de ética ali, verificar sim essa fenotipia desses candidatos. E aí, se ela tiver dúvida, vai pedir outros documentos para o candidato, etc. Então, aqui nós estamos fazendo principalmente a responsabilidade dessa comissão aí. É uma comissão que, de forma geral, ela vai receber essas fotos, né, da direção, para que ela faça a análise mesmo aí do candidato, tá bom? Esse decreto, a qual nós estamos falando aqui, é o decreto 63979 de 2018, e foi esse decreto que estabeleceu, instituiu que as comissões de verificação elas iam atuar nos certames públicos justamente para equiparação em relação aos candidatos pretos, pardos ou indígenas. E essa comissão, como vocês provavelmente já sabem, ela deve ser composta por 3 membros. Então, como o Luiz falou, um desses 3 membros ele deve ser obrigatoriamente preto ou pardo, para que possam fazer a verificação desses candidatos. E aí, vamos entender um pouquinho agora sobre a banca examinadora. Então, a banca examinadora, ele é um grupo técnico, né, formado para conduzir as etapas avaliativas do certame, com foco na prova prática e na avaliação do memorial circunstanciado. A sua atuação ela é aplicável para processo seletivo de docente, de ETEC, e para auxiliar docente de ETEC ou FATEC. Então, vamos entender um pouquinho essa parte aí. O que a banca faz hoje? Quais são essas responsabilidades? Então, é ela que vai fazer a análise de memorial circunstanciado, né, do processo seletivo simplificado, que vai fazer toda essa verificação. Ela que vai preparar e definir os critérios da prova prática, que avaliam os candidatos para auxiliar docente. Então, ela vai fazer uma verificação tanto da habilidade operacional quanto da habilidade técnica do candidato. Ela que vai definir os temas das provas práticas. Ela também define o tema da prova pedagógica, os 3 temas da prova pedagógica. Lógico que sempre que possível vai estar escutando, né, a direção da unidade para verificar se está tudo de acordo com o que a direção precisa para que o processo seletivo ocorra de forma correta. Tá certo? Uma coisa muito importante aqui é que todas as comissões, inclusive a própria banca, elas precisam trabalhar de forma de sigilo e transparência. Então, de forma alguma, elas podem levar para outras pessoas o que está acontecendo nessas comissões ou banca. Então, ela tem que proteger a confidencialidade das provas e garantir que o processo avaliativo seja conduzido de forma ética e transparente. Nós temos que sempre prezar por isso, de forma ética e transparente. Sempre. E sempre proteger o candidato de possíveis acontecimentos aí. Então, por exemplo, em uma aula didática, uma prova de método didática ali, às vezes pode acontecer que um candidato comece a dar uma apresentação, faça uma apresentação de uma forma errada, comece a gaguejar, ou
alguma coisa errada. Em hipótese alguma, os membros da banca devem filmar, fotografar ou descrever esse tipo de comportamento para os colegas em outros lugares. Então, é algo que totalmente tem que ter sigilo e só pode acontecer ali dentro da própria instituição, ali naquele momento da prova. Então, ninguém tem que saber de nada. Então, tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Aí nós vamos entender um pouquinho agora o que que é a equipe de apoio, né? A equipe de apoio é uma coisa que, de forma geral, nós nunca colocamos, né, as pessoas de equipe de apoio, porque vai depender muito do tamanho do seu processo, do seu concurso. Por quê? Se eu tiver 3 candidatos inscritos que vão fazer a prova, eu vou fazer essa organização de uma forma. Se eu tiver 30 candidatos é outra forma, se eu tiver 100 candidatos é outra forma. Nos últimos concursos, nós tivemos concursos com mais de 100 inscritos. Então, por exemplo, tiveram que ser feito, o concurso teve que ser feito em 3 salas diferentes no mesmo dia ali a prova. Então, a unidade de ensino vai ter que verificar aí de acordo com essa necessidade. E aí, quais são essas equipes de apoio? Quando eu falo equipes de apoio, nós temos que entender que essa equipe ela, ela possui responsabilidades, né? Por exemplo, ela tem a responsabilidade de fazer a fiscalização da sala, a fiscalização do corredor e a fiscalização do banheiro. Então, essa equipe de apoio, ela vai verificar isso. E quando eu falo equipe de apoio, não é exatamente colocar mais uma pessoa dentro do processo para fazer essa ajuda. Pode ser que o diretor da unidade solicite para a própria pessoa, um membro da banca, um membro da comissão, já participar da equipe de apoio para poder auxiliar ele nessa etapa. Então, não necessariamente significa trazer mais uma pessoa aí para a organização do processo de certame. Isso, logicamente, que o diretor da unidade vai fazer essa parte aí. Então, a equipe de apoio vai desempenhar um papel operacional, garantindo que a aplicação das provas ocorra em um ambiente organizado, controlado e, e são responsáveis por quê? Por supervisionar os candidatos de forma geral em todo o fluxo que ele vai ter dentro da unidade de ensino. Se ele for no banheiro, se ele vai tomar uma água, então é ela que vai fazer esse controle aí, tá certo? Uma coisa importante é que a equipe de apoio, por exemplo, no papel de fiscalização da sala, ela que vai verificar o documento de identificação do candidato, ela que vai controlar a lista de presença. Então, a lista de presença vai bater o nome do candidato, vai verificar as informações dele, se está tudo certinho, se o RG dele está correto, se o CPF dele está correto, se o nome dele está correto. Se não tiver, já vai solicitar que seja feita a correção. Então, vai acompanhar todo esse processo aí. Ela que vai fazer uma supervisão dos candidatos durante a prova, garantindo que os candidatos façam o cumprimento das regras do edital. Então, que o candidato não faça uso de nenhum material de consulta, por exemplo, não use o celular durante a prova. Então, essa parte aí da fiscalização da sala. Ela também, nesse papel de fiscal de sala, que vai recolher o material da prova e vai verificar se todas as folhas que já tu entregar, se tiver mais de uma folha, estão de forma identificadas de forma correta ali durante o ambiente. Pessoal, note também que essa equipe de apoio, que é, na teoria, é uma equipe nova, né, dentro das funções do certame, nós sabemos que algumas unidades elas já designam informalmente algumas pessoas para ficar responsável por essa, digamos, fiscalização, mas ela é aplicável em todos os tipos de certame que nós oferecemos, tanto para docente quanto para auxiliar de docente, certo? Então, é papel primordial dessa equipe de apoio que ela fiscalize, que ela monitore todos esses candidatos. No decorrer também, quando disponibilizarmos o manual, vocês vão notar que nós não estabelecemos um número fixo de membros que devem compor essa equipe de apoio, justamente porque nós entendemos as necessidades de cada unidade, nós sabemos da disposição de quantos servidores tem em cada unidade, então, por conta disso, o diretor e as comissões, eles devem avaliar quantas pessoas vão ter disponíveis no dia da aplicação do certame para receber os candidatos,
para conduzir nas provas. Então, a gente não estabeleceu um número fixo. Por que que nós pensamos nessa equipe de apoio também? Nós já ouvimos relatos de algumas unidades, por exemplo, o que acontece muito é que um docente já da unidade, docente que já pertence ao quadro de funcionários da unidade, ele resolve se inscrever em um certame, seja processo seletivo ou seja concurso público, e ele, por já ter uma familiaridade com os demais servidores da unidade, ele vai na sala do diretor para conversar um pouco, ele vai na sala dos professores para conversar, então ele tem livre acesso em todas as dependências da unidade. E o que ocorre? Um candidato de fora, que está ali prestando um processo ou um concurso pela primeira vez, ele vê essa movimentação desse outro candidato, que já é um docente da casa. Então, isso pode gerar uma reclamação na ouvidoria, pode gerar um fale conosco, até um Ministério Público, uma ação judicial. Então, por conta disso, nós pensamos nessa equipe de apoio justamente para conter essa movimentação dos candidatos no dia da aplicação do exame. E aí, outra atividade que nós temos também na equipe de apoio é a parte de monitorar os corredores. Então, esse monitorar o corredor, logicamente, o que seria isso, né? O Rafael comentou aqui, é organizar o fluxo dos candidatos, então não deixar que esses candidatos, uma vez que a pessoa está ali como candidato, ele tem que ser tratado como candidato e não como docente ou como qualquer outra coisa. Ele é candidato, então ele tem que acompanhar as regras do edital e essa parte de monitorar esse fluxo de corredor vai a equipe de apoio, ele que vai verificar, organizar, orientar esses candidatos aí. E fazer com que eles vão para qualquer tipo de deslocamento aí. Tanto ir para banheiro, quanto para tomar uma água, etc. E na parte, o pessoal fica muito em dúvida também na parte de supervisão de banheiro, né? Então, basicamente, essa equipe aí, ela que vai inspecionar os banheiros antes do início da prova, né? Assegurando que não tenha nenhum material ali de consulta escondido dentro dos banheiros, que possam comprometer essa integridade do concurso. E ela que vai também monitorar esse uso do banheiro, né? Encaminhamento do candidato até o banheiro e, após o banheiro, trazer o candidato também para a prova. Então, tem essa atividade específica aí. E é interessante também nós frisarmos que, por exemplo, caso surja um candidato que queira usar o banheiro, como é algo mais íntimo, mais pessoal, é interessante que um membro da equipe de apoio do sexo masculino acompanhe esse candidato masculino também para ir até o banheiro. E da mesma forma, candidatos do sexo feminino. Então, é importante que nós deixemos claro isso para os candidatos para que não surja algum descontentamento, alguma coisa estranha que possa ocorrer nesse acompanhamento. Então, candidato masculino deve ser acompanhado preferencialmente por um membro da equipe de apoio do sexo masculino também, e por feminino a mesma coisa. Uma membro da equipe de apoio feminina deve acompanhar as candidatas femininas também ao banheiro. E uma coisa importante, só voltando, como essa equipe de apoio é uma coisa nova, né? Que nunca, em nenhum manual nosso estava escrito sobre isso. E, novamente, equipe de apoio não significa ter mais pessoas dentro do processo. É apenas as atividades que vai ter uma equipe de apoio. Então, a equipe de apoio pode ser, logicamente, o diretor de serviço que já faz isso. Quando vai ter uma prova, o diretor de serviço vai acompanhar os candidatos para poder levar até a sala da prova. Equipe de apoio significa também o próprio, às vezes acontece do segurança falar para o candidato onde que está, onde vai ser a prova. Então, é esse acompanhamento. Equipe de apoio não significa, novamente, ter mais pessoas dentro do processo. Significa que existem atividades que precisam ser desempenhadas e aí a direção precisa organizar essas atividades para que sejam desempenhadas de forma correta. O que não pode é o candidato ir fazer uma prova, e nessa prova ele precisa ir até o banheiro, e ele ficar solto, indo para o banheiro, voltando do banheiro, sem que não tenha ninguém da equipe acompanhando ele e verificando se está tudo correto. Então nós temos que sempre prezar pela lisura do processo. O que é a lisura do processo? É você verificar se não está tendo nenhum comprometimento de informação dentro desse ida ao banheiro, dessa ida para tomar água. Então, é uma atividade, não significa pessoas novas. Vamos entender aqui agora um pouquinho
Quais são os procedimentos para a designação da banca, comissões e a equipe de apoio? O que seria isso? Como deveria ocorrer dentro do ensino? Então, uma coisa importante é que todas essas comissões, elas são feitas após o quê? As inscrições acabarem, né? Então, acabou a inscrição, vai acontecer isso. Feito isso, que o diretor da unidade vai verificar quais vão ser os membros que vão ser designados. E qualquer pessoa que seja envolvida dentro do certame, e esse envolvida significa que participe da comissão, que participe da banca ou que participe do apoio, da equipe de apoio. Então, qualquer pessoa ali envolvida no certame precisa da ciência na relação dos candidatos inscritos. Por que tem que dar ciência nessa relação? Porque ele precisa verificar. Então, por exemplo, o Rafael vai ser da equipe de apoio, ele que vai me auxiliar ali na parte de fiscalização e do banheiro e vai verificar. Antes de mais nada, eu preciso verificar se o Rafael possui alguma relação com alguns candidatos inscritos. Porque se ele tiver alguma relação, eu não posso instruir ele para ele participar dessa atividade. Eu preciso pegar outra pessoa para fazer essa atividade. Lembrando que ele está impedido, como equipe de apoio, não é um impedimento do processo, é só um impedimento de fazer essa atividade. E aí, automaticamente, eu pego outra pessoa. Então, é importante que esses membros verifiquem os candidatos, verificou que sejam orientados, que eles verifiquem os nomes, se tem alguma pessoa ali que tenha o quê? Relação de amizade íntima, relação parental, linha reta colateral para afinidade, pai, mãe, irmão, tio. Então tem que verificar essa situação. Relação acadêmica. Relação acadêmica, pessoal, não significa professor-aluno. Aqui nesse caso aqui nós estamos dizendo o quê? Orientador, orientando. Então é algo específico. Tudo bem? E uma relação comercial. De forma geral, aqui, tudo isso aqui responde à seguinte situação: amizade íntima. Então, mas essa pessoa tem um parente, mas é um parente distante que não seria linha reta ou colateral. Ele pode participar? Poderia, mas ele tem uma amizade íntima. Então, pode perceber que esse relação de amizade íntima é o primeiro item do nosso aqui que nós estamos falando para vocês. Então, é o item mais importante aqui. Então, se você tem uma amizade íntima, parou por ali a situação, foi outra pessoa para fazer a atividade. Perfeito? Por quê? Porque todas as pessoas que vão desempenhar um papel no processo vão ter que assinar um documento declaratório atestando a inexistência das relações. Então, nós vamos ter aí no futuro um anexo. Algumas comissões e bancas já fazem isso, mas também a equipe de apoio vai ter que fazer isso. Se tiver uma pessoa diferente na equipe de apoio, que não está ali na comissão, na banca, e também vai assinar um termo declaratório atestando o quê? A inexistência de relações. Quais tipo de relação? A que eu falei para vocês. Íntima, parental, acadêmica, que é o orientador orientando, e a relação comercial. Perfeito? Em termos práticos, pessoal, o diretor ele deve providenciar essa lista, conforme o Luiz já falou, de candidatos inscritos e dar aos possíveis membros dessa banca para que eles possam verificar candidato por candidato se eles têm alguma dessas relações já elencadas. E às vezes é um docente novo que ainda não participou de uma banca, de uma comissão, então é interessante sempre voltar nessa mesma tecla e informar que os candidatos eles não devem ter nenhuma dessas relações. Notem que aqui, uma coisa que as unidades elas sempre questionam a gente. Relação profissional, ela é passível de alguma forma de impedimento, alguma forma de ter que designar um outro membro? E nós não mencionamos aqui, nós não inserimos porque uma relação profissional por si só, ela não caracteriza nenhuma forma de não cumprimento às normas de moralidade e impessoalidade. Então, aí é uma coisa que o diretor, quando for no ato da designação, ele deve verificar. Não existe relação profissional, mas pode ser que exista algum tipo de amizade, alguma coisa. Então, um docente ele vai ser designado para a banca e tem um outro docente da mesma unidade que vai participar desse processo seletivo. Mas isso só não caracteriza como uma amizade, porque eles podem nem se cruzar nos corredores. Eles podem nem ter uma relação de
proximidade. Eles só trabalham no mesmo ambiente, mas eles não se conhecem. Então, aí não caracterizaria nenhuma forma de não cumprimento aos princípios da moralidade e impessoalidade. Então, por isso que nós não elencamos relação profissional por si só. Tá bom? É uma coisa que as unidades elas sempre perguntam para a gente, relação profissional, mas a gente sempre informa que se for somente relação profissional, não é passível de ter que designar um outro membro para poder estar conduzindo o certame. Vamos entender um pouquinho mais aí, a parte de operacionalização das fases do processo. Vamos entender aí como é que é a parte de preparação, aplicação e pós-prova. Como que ocorre aí cada etapa aí. Então, nós identificamos que a parte operacional nós temos a preparação, aplicação e pós-prova. Na parte de preparação, nós temos a preparação da instalação e sinalização. O que acontece, pessoal? A unidade de ensino ela precisa sim sinalizar o ambiente para que o candidato saiba onde vai ser a sala de prova, por exemplo. Então, ele tem que verificar qual vai ser a sala, fazer uma sinalização para que o candidato saiba de forma tranquila aonde vai ser essa realização do certame. É importante que nessa parte de preparação é você verificar de forma geral tudo, tanto a limpeza, iluminação, ventilação, acessibilidade. O que seria acessibilidade? Se você tem um candidato que é PCD, ele falou que tem dificuldade de se locomover, então você já tem que preparar uma sala que você consiga ter acesso com um elevador ou que tenha uma rampa de acesso. Então, tem que ter esse controle. Imagina que você vai realizar uma prova e você só percebe que esse candidato precisa de uma sala acessível no dia da prova. Fica desconfortável. O candidato ele não vai ficar à vontade em realizar uma atividade ali. Então, nós temos, sim, que nos preocupar com o candidato. Dessa forma, organizar um espaço para que todos os candidatos tenham acesso à mesma instalação. E tenham também o espaçamento das cadeiras, organize tudo isso aí, sinalize, coloque, limpe, por exemplo, tem que limpar a lousa, não deixar nenhum tipo de questão ali que pode trazer alguma situação para o candidato que traga desconforto. Então tem que ter um cuidado muito grande aí na parte de preparação. E a preparação é tanto da sala quanto até do banheiro, né? Verificar se não vai ter uma circulação de alunos, por exemplo. Então, tem que ter muito cuidado aí nessa preparação aí. Por que que nós devemos ter esse cuidado também? No caso, as comissões e bancas, eles devem ter esse cuidado. Como o Luiz mencionou no início da nossa apresentação, pode ser que tenha um certame que tenha, sei lá, 100 candidatos inscritos, então até a identificação das mesas para manter uma certa ordem e reverência na aplicação da prova, então às vezes poder identificar as cadeiras também com o nome dos candidatos. Por que que deve ser disponibilizadas sinalizações claras para orientar? Existem unidades que são menores, em que o candidato ele já entra e já conhece as salas, e tem unidades muito grandes em que o candidato ele pode se perder lá dentro. Então, às vezes, deixando sinalizações claras de onde vai ocorrer a prova, qual sala, qual andar, vai facilitar e muito tanto a operacionalização, aí a atuação dos membros da equipe de apoio, quanto dos candidatos em localizar a sala onde eles vão fazer as provas. Aí na parte de preparação, nós temos também a parte de elaboração e sigilo das provas. Isso aqui é uma parte muito importante. Então, tanto a banca examinadora, que vai preparar a prova, quanto a comissão julgadora, que prepara a prova também, a TEC, precisa ter isso de forma clara. Que as questões têm que ter sigilo, né? Seguir as regras das instruções, logicamente. E todas aquelas questões é importantíssimo que passem por uma revisão antes de você imprimir aquela prova e disponibilizar para o candidato. Porque vão trazer não um constrangimento, né, de você ter que anular a questão, porque houve um erro ali. Então, por isso que as bancas de comissão não são formadas apenas por uma pessoa, temos 3 membros ali, né?
Então, de forma geral, você conseguiria, sim, trazer uma transparência aí naquela prova e trazer uma qualidade muito assertiva ali em relação às questões ali, para que não tenha nenhuma dúvida. Então, importantíssimo é implementar medidas de segurança para proteger o quê? O sigilo e a integridade das provas, para que nenhum candidato ache que algum outro candidato tenha acesso a essa prova de forma antecipada. Então tem que ser de forma muito tranquila, né? Importante também na hora da elaboração da prova, que elas não sejam copiadas ou da internet ou de qualquer livro, para não haver plágio. E já houveram situações em que provas foram canceladas. Então, é sempre bom a gente também bater nessa tecla de fazer as questões da elaboração da prova de maneira, como o Luiz falou, garantindo a clareza, a objetividade e o alinhamento, e que elas não sejam, de certa forma, copiadas de algum lugar, para que os candidatos, como o Luiz já falou também, eles verificam na internet, eles procuram em todos os cantos para tentar achar algum problema, alguma coisa que eles possam, de certa forma, tumultuar o certame ou requerer alguma reclamação, então, alguma manifestação. Então, é sempre importante a gente tomar muito cuidado na elaboração das provas, porque os candidatos eles estão cada vez mais preparados para fazer as provas, né? Então, cada vez mais eles vão ter acesso a tudo que está sendo feito na operacionalização das provas. E fiquem tranquilos, mais detalhes sobre essa parte de elaboração da prova, etc., vai estar no nosso manual. No manual vai ter mais detalhes, mais informações para que vocês possam subsidiar de forma tranquila e fazer uma boa elaboração aí, tá? Então vai ter informações bem complementares aí. Uma atividade também na preparação é alinhamento da equipe. Então, é realmente verificar, organizar que cada pessoa que vai estar ali naquela equipe ali vai ter de atividade, passar para cada pessoa qual vai ser aquela responsabilidade, garantir que todos os membros tenham pleno conhecimento dos manuais, das diretrizes, da toda a parte de legalização para que não haja problema. Que ninguém fale, mas eu não sabia que não podia isso, eu não sabia que podia aquilo. Então, nós temos hoje um manual, vamos disponibilizar para vocês, que vai trazer informações bem complementares aí, para que não haja problema aí, tá bom? Aí nós temos aí a próxima fase, né? Que nós temos de fase de aplicação, né? O que ocorre quando você está aplicando a prova, né? Como vai organizar vocês? Então, por exemplo, nós temos a fase de aplicação da prova, nós temos a parte de organização da entrada e verificação de documentos. Então, você tem que literalmente verificar os documentos do candidato, verificar que o candidato é ele mesmo, com um documento de identificação correto, se está com foto, se a foto é ele. Então, tem toda essa verificação aí. Nós temos a supervisão de aplicação e comportamento dos candidatos. Então, nós temos que supervisionar toda a aplicação, quanto supervisionar o comportamento desse candidato dentro da prova. Se esse candidato está se mexendo muito, se ele está olhando para o celular, se ele está pegando algum documento de apoio para fazer a prova. Então, é literalmente uma fiscalização, uma supervisão aí. E também, na parte de aplicação da prova, nós vamos ter também aquele monitoramento de corredor e banheiro, onde você vai acompanhar o candidato por banheiro, trazer de volta o candidato para tomar uma água, etc. Então, nós temos todos esses papéis aí na parte de aplicação, que são fundamentais. Novamente, é algo que vocês já praticam, é algo que já é comum. Porém, nós trouxemos aqui essas informações para que haja o quê? Padronização. É importante, pessoal, também, quando você vai receber os candidatos, é o quê? Abertura dos portões com antecedência, verificação do candidato já, verificação certinho, orientação do candidato para qual sala que ele tem que se dirigir, em qual horário ele vai começar a prova, de forma correta. Uma coisa importante nessa recepção dos candidatos, gente, é que algumas unidades também já confidenciaram isso para nós. O candidato ele chegou 1 minuto depois, o portão já deve estar fechado. Não deve ser permitida a entrada desse candidato nas dependências da unidade. Se o horário da prova é, não sei, 1 hora da tarde e os candidatos comparecem em 1h01, 1h05, ele tem que estar nas dependências da unidade
ao horário específico de realização da prova. Se ele se atrasar, infelizmente, ele não vai poder estar realizando essa prova. Mais algumas informações de forma geral sobre durante a prova, como ocorre durante a prova. Então, de forma geral, nós temos que ler para os candidatos quais são as regras daquela prova, trazer todas as diretrizes, falar para ele que é proibido de consulta, falar para ele como é que ele faz se tiver que entrar com recurso. Então, tem que ser orientado. O candidato, ele precisa ter transparência nesse processo. Então, isso está novamente a supervisão dele, garantir que os candidatos estejam acomodados de forma adequada. E aí, nós temos aqui, nessa parte de aplicação, uma coisa específica que eu falei para vocês, que é o quê? O gerenciamento de situações especiais. O que seria isso? Se tiver um candidato PCD, é verificar que tipo de prova que eu preciso aplicar para esse PCD. Por exemplo, ele tem dificuldade visual, então eu preciso aplicar uma prova com um tamanho maior. Então, já deixar essa prova de forma correta. Então, tem que ter mais esse cuidado de forma geral aí. Bom? E aí, uma fase importantíssima, que seria uma fase pós-prova, né? A fase 3 que a gente chama de fase 3 seria o quê? O recolhimento e correção das provas, registro e divulgação dos resultados e análise de recursos interpostos. A gente vai detalhar um pouquinho mais para vocês aí. O que seria recolhimento da prova? É literalmente garantir que essa prova recolhida esteja identificada, esteja assinada, não, não haja, não pegue uma prova nunca sem assinatura, sem identificação. Já aconteceu situações que o candidato escreveu o nome, automaticamente aquela prova tem que ser anulada. Então a prova tem que estar de forma correta, identificada. Perfeito? Aí vem a fase de correção. Então, automaticamente, a banca ou a comissão jogadora vai corrigir aquela prova de forma rigorosa, imparcial, utilizando os critérios definidos no edital. Então, o edital é a base para tudo também. O edital ele vai ter todas as informações importantes sobre aquela parte de prova. Depois disso tudo, os resultados vão ser registrados no sistema e sempre esse resultado precisa ser assegurado de sigilo e integridade. Então, automaticamente, ninguém pode saber deste resultado antes de ser publicado em diário oficial. Então, a forma oficial que o candidato vai receber essa nota é no diário oficial, tá? Então, não pode passar para o candidato naquele momento, não posso mandar o WhatsApp para ele, ó, você tirou 5 pontos. Não, não pode. É de forma oficial em diário oficial, tá bom? E aí vai ter análise de recursos, e aí, logicamente, o diretor da unidade vai verificar essa parte de recurso, e sempre que possível, o diretor da unidade vai também, se necessário, pedir o auxílio de algum membro da banca ou da comissão para auxiliar em alguma questão de recurso ali, porque é eles que elaboraram a prova, etc. É interessante que, às vezes, alguns candidatos, eles pedem os critérios de avaliação, as notas individuais deste candidato, ele pede antes da publicação, né? Que às vezes é realizada a prova em um determinado dia, a unidade ela insere as notas no sistema eletrônico, o sistema que nós temos no nosso departamento, e às vezes a depender ali do fluxo, quantidade de solicitações que nós recebemos, demora às vezes 1 ou 2 dias para ser publicado esse resultado no Diário Oficial. E o candidato, no dia seguinte, às vezes a realização da prova, ele já pede esclarecimento sobre suas notas individuais. Então, a unidade ela não deve fornecer, assim como o Luiz falou, esse material, essas notas individualizadas aos candidatos antes da publicação. E aí, lógico, se após a publicação o candidato ele decidir impetrar algum recurso, interpor algum recurso e solicitando vistas dessa avaliação, a unidade, desde que seja feito de maneira formal, a unidade pode fornecer essas notas ao candidato de maneira formal também por e-mail, para que o candidato tenha ciência dessas notas, mas isso sempre após a publicação no Diário Oficial. Antes disso, nunca deve ser feito. Vamos entender aqui um pouquinho a parte de apoio às pessoas com deficiência. Então, novamente, é importante verificar isso.
É algo que o candidato vai, na hora da inscrição, ele identifica se ele tem alguma deficiência e se ele precisa de alguma ajuda no momento da prova. Então, é importante que a direção da unidade, que o diretor da unidade verifique essas informações para que não seja pego de forma desprevenida ali o candidato. Então, sempre, de forma obrigatória, o candidato que precisar de algum auxílio, ele vai colocar dentro da inscrição dele. Então, nós temos que tomar esse cuidado aí de forma expressiva aí. Tudo bem? Alguns apoios que tem o candidato com deficiência, como, por exemplo, acessibilidade física. Então, nós temos que garantir que o candidato ele tenha um local de prova que possua rampa, elevador, banheiro adaptado, sala acessível, com mobilidade. Então, automaticamente, o candidato com alguma deficiência física, ele precisa ter uma sala totalmente preparada para ele. E, logicamente, que essa sala também vai ter que adequar para os outros candidatos. Então, ele não vai ficar em uma sala separada, ele vai ficar na mesma sala que todos os integrantes. Formato de prova acessível, por exemplo. Então, talvez algum candidato peça que a prova seja em braille, seja com letras ampliadas, seja de alguma forma específica. Então, ele também vai colocar isso dentro da inscrição. E aí, de forma geral, você vai verificar e automaticamente você vai imprimir essa prova de forma específica para ele. É importante que tome esse cuidado, para que você não seja pego desprevenido e na hora de você fazer a prova que você vai pegar e fazer uma ampliação de provas. Isso vai trazer transtornos para vocês aí dentro do processo aí. Em algumas coisas específicas, seria também um tempo adicional, então, de forma geral, nós temos que verificar se há alguma necessidade disso, se tem toda uma justificativa para fazer isso. Logicamente que isso só se aplica para candidatos PCDs, então não é para todos os candidatos. Então tem que tomar esse cuidado aí. Nessa consideração especial, a unidade ela tem que estar preparada para imprevistos. Lógico que no edital de abertura de inscrições está previsto que o candidato ele tem um período antes da realização da prova para poder solicitar alguma forma de acessibilidade, conforme o Luiz já comentou, mas pode ser que no dia o candidato ele não sei, ele pode esquecer de fazer essa solicitação previamente à prova, então pode ser que no dia ele chegue e fale, ó, eu preciso de acessibilidade, de uma ajuda para poder fazer a prova. A unidade ela felizmente ela não vai poder falar para o candidato, ó, se vira. Vai ter que providenciar algum meio, às vezes, por isso que eu falo desses imprevistos. Às vezes trocar o local da sala de aplicação da prova, às vezes imprimir a prova de um tamanho maior, de fonte maior, justamente para atender o candidato. O candidato ele tem esse período para poder fazer a solicitação de alguma acessibilidade antes, mas se ocorrer de no dia o candidato ele solicitar a unidade, lógico que desde que consiga, né, atender ao candidato, deve providenciar esse meio para o candidato conseguir realizar a prova da maneira que ele puder ali, de acordo com a deficiência dele. Deve garantir também um ambiente, indo adiante, né? Um ambiente silencioso e controlado para que não tenha distração. Isso é muito importante porque às vezes pode receber candidato autista, que tenha alguma síndrome do espectro autista, então pode ter algum problema com barulho. Então a unidade deve garantir também que essas provas sejam feitas em locais livres de distração, ruídos, para que tenha um ambiente adequado para a concentração de todos os candidatos, aí não só dos com algum tipo de deficiência. Aí vem um assunto importante, que é a parte de apoio a lactantes, né? Sala reservada, acompanhante, tempo adicional. Uma coisa importante é, tempo adicional não existe. Então, uma pessoa que é lactante, não há nenhuma previsão legal onde ele vai ter, a mulher vai ter mais tempo para fazer a prova porque ela vai lá e amamentar seu filho. Infelizmente, não há nenhuma previsão sobre isso. Então, o tempo dela da prova vai ser o mesmo tempo em relação a qualquer outro candidato. Mas, caso seja solicitado esse tipo de apoio ali, o que que acontece? É obrigatório que a unidade de ensino separe uma sala
essa sala fique reservada e fique disponível para que o acompanhante dessa candidata fique esperando ali, junto com o filho ou filha, para que depois que, em determinado momento, a mulher vá até a sala e faça a amamentação. Então, é importante que tenha essa sala reservada para que não tenha problema nenhum, tá? Isso é um direito da mulher e da criança em relação à amamentação. O único prejuízo que tem aí é que não há um tempo adicional para essa candidata. Então, temos que tomar esse cuidado aí. E a própria candidata que vai falar para a banca, para a comissão, para a equipe de apoio, em qual momento que ela vai precisar sair da sala para amamentar, ou de alguma forma vai ser solicitada a presença dela dentro da sala de apoio ali a lactantes, tá bom? Então é uma coisa muito importante. Não acontece tanto, mas nós temos que tomar um certo cuidado aí, importantíssimo aí, tá bom? É interessante, assim como no acompanhamento dos candidatos ao banheiro, uma pessoa do sexo feminino também acompanhe essas lactantes em uma sala reservada para poder dar o tempo de amamentação do bebê, certo? Então, até por questões óbvias, não deve ser um membro do sexo masculino que deve acompanhar essa lactante para acompanhar a amamentação dela. Sempre uma pessoa do sexo feminino, a fim de evitar imprevistos, situações constrangedoras. E aí nós vamos entrar agora na parte de ética e legalidade do processo como um todo, né? Que é importante nós ressaltarmos algumas situações específicas aqui. Então, é importante que para todo o processo nós temos que ter o princípio constitucional, de qual é? Moralidade e impessoalidade. Então, todas as pessoas envolvidas no certame precisam atuar de forma ética, íntegra e com responsabilidade, garantindo que todas as decisões respeitem as normas legais e padrões da conduta moral. De forma geral, o que seria isso? Ele precisa evitar que qualquer ato favoreça um candidato específico e prejudique o outro, mesmo que não haja alguma violação direta de lei. Nós temos que evitar esse ato aí. Outra coisa importante é a parte de impessoalidade. Então, as decisões devem ser tomadas com base em critérios objetivos, sem qualquer influência de interesses pessoais ou vínculos com candidatos. E é por isso que nós falamos que, para participar das comissões, da parte de apoio, não pode ter ninguém que tenha um vínculo de amizade íntima ou que tenha alguma parentesco. Tem todas aquelas regras que nós mencionamos anteriormente. Então, de forma geral, qualquer ação que beneficie ou prejudique um indivíduo específico, por amizade ou parentesco, é contrária a esse princípio. Então, nós temos que prezar totalmente pela impessoalidade. Isso, de forma geral, está previsto no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 111 da Constituição Estadual de São Paulo. Então, nós, como servidores públicos, temos a obrigatoriedade de conhecer esses princípios, para que não haja que não prejudique de nenhuma forma nenhum candidato ou pessoa ali dentro do processo. Tá certo? Pessoal, parte do cumprimento desses princípios, não pode. Parte do cumprimento desses princípios é a assinatura dos membros dessas comissões, bancas e equipe de apoio da declaração de inexistência de vínculos pessoais com os candidatos. Tanto é tão importante essa declaração assinada que quando nós, porventura, recebemos um Ministério Público ou uma ação judicial, alguma manifestação do candidato, a primeira coisa que nós pedimos quando é um problema sobre impessoalidade é que a unidade nos envie a declaração, um termo declaratório de que os membros da banca ou comissão eles não têm relação com quaisquer um dos candidatos inscritos. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente pede quando recebemos alguma manifestação desse teor, justamente para comprovar que os membros daquela comissão ou banca que participaram na personalização do processo seletivo, eles não têm nenhum vínculo das formas que a gente já elencou aqui anteriormente. Então, é extremamente importante que, ao serem indicados esses membros, eles
assinem essa declaração, caso eles realmente não possuam nenhuma dos impedimentos, de que eles assinem atestando de que eles estão cumprindo os artigos mencionados com o Luiz sobre moralidade e pessoalidade, para que não tenha problemas futuros. Dessa forma, a gente até consegue, de certa forma, defender o Centro Paula Souza de eventuais manifestações com relação à operacionalização da prova. Então, é de suma importância que essas declarações elas sejam preenchidas e assinadas pelos membros que vão participar dessa operacionalização, justamente para que, se chegar algum problema sobre ferimento da moralidade e pessoalidade, nós consigamos comprovar que esse cumprimento ele está sendo realizado pela unidade. Então, sempre tenham isso em mente, porque dessa forma vai evitar com que nós respondamos por sanções maiores, além daquilo que a gente já responde no Ministério Público, ação judicial, enfim. E uma coisa interessante que muitos podem reclamar que ter essa declaração é mais burocrático, vai dar mais trabalho. Existem situações que nós temos que fazer dentro do processo que, se eu não te trazer a parte burocrática, não trouxer a parte escrita, vai trazer mais complicações para a direção do que ajuda. Então, essa parte de declaração é uma ajuda para o unidade de ensino, é uma ajuda para o diretor da unidade. Porque se ele não tiver essa declaração assinada, e alguém mentiu para ele de forma verbal, ele pode responder por isso depois. Ele não vai ter como se defender, que ele deixou claro para os membros que ninguém podia ter essa impessoalidade ali. Então, de forma clara, é um documento, sim, é uma burocracia, porém, é uma burocracia importantíssima. De forma geral, vocês conhecem o departamento nosso e o que nós podemos fazer para desburocratizar as etapas, nós fazemos. Porém, tem coisas que nós não conseguimos tirar essa burocracia, e essa é uma delas. É importantíssimo essa declaração, tá certo? E a declaração não é que depois que acabou o concurso, não, pessoal. A declaração é durante as etapas que estão ocorrendo. Em cada etapa tem a sua atividade ali. Então, não peça essa assinatura quando você estiver homologando o concurso ou o processo seletivo. Essa declaração é na etapa correta ali, que você pode acompanhar pelo manual, certo? Não sei se às vezes é só o diretor da unidade que está assistindo essa apresentação, ou só o diretor de serviço, mas pedimos veementemente que a unidade ela replique essas informações para todos os que participam das comissões e bancos, justamente para não alegar futuramente desconhecimento sobre a cumprimento dessa assinatura ou cumprimento desses artigos que nós mencionamos sobre moralidade e pessoalidade. Então, repliquem essas informações a todos os servidores, docentes que participam da operacionalização do processo seletivo, do concurso público, para que não haja alguma informação, eu não sabia, porque a gente tenta, da melhor forma, disseminar essa informação justamente para que nós possamos ficar respaldados e que a unidade também fique respaldada sobre eventuais manifestações dos candidatos. E, novamente, é meio que batendo na mesma tecla, né? Mas nós temos, como servidor público, ter o compromisso com a imparcialidade e justiça. O que é a imparcialidade? É onde os membros das comissões e bancas deverão tomar decisões baseadas exclusivamente nos critérios técnicos objetivos definidos no edital, sem qualquer influência externa. Então, ele vai verificar qualquer situação ali de forma imparcial. E o que nós podemos fazer a partir de justiça? É o quê? Todos os candidatos devem ter a mesma oportunidade e condições durante o processo seletivo, respeitando sempre o quê? Os princípios de igualdade e equidade. Certo? Uma coisa interessante, pessoal, que a gente sempre frisa e bate na tecla de favorecimento a um candidato, mas pode haver uma forma de prejudicar o candidato também. Pode ser que algum membro da banca tenha tido já algum problema com algum candidato, então eu vou tentar prejudicar esse candidato. Então não é só o benefício, pode ser também, pode ocorrer de prejudicar algum candidato.
Então, por isso que é importante esse compromisso com a imparcialidade e a justiça, justamente para que a injustiça não ocorra dentro dos certames. E de forma geral, se você quer saber mais informações em relação à parte de impedimento, por exemplo, da escola, nós temos um site, uma página dentro do nosso site específica só sobre impedimento, onde traz relações sobre princípios, todos aqui já mencionados. Nessa página você tem toda a parte de parentesco, quem são os parentes, quem não são os parentes, linha reta, linha colateral. Ali tem toda a informação bem detalhada. Então, isso aqui tudo são informações, pessoal, de livre acesso. Então, todas as pessoas possuem acesso ao nosso site. Ele não é um site bloqueado por senha, por exemplo. Então, qualquer pessoa, tantos candidatos conseguem acessar ele e ter informações. Nós vamos disponibilizar para vocês, a partir do dia 2 de dezembro, os modelos de listas, fichas e capas de prova dentro do nosso site. Na página urhsystemas.cps.sp.gov.br/dgsdd/manual banca. Então, nessa página específica, vai ter essa apresentação, vai ter um vídeo gravado, vai ter o manual específico e vamos também compilar algumas perguntas de vocês e, se necessário, iremos converter também isso em um FAQ para que tenhamos um material rico aí em relação a esse conteúdo. Logicamente que é um conteúdo novo, né? É uma coisa nova que vai ser disponível para vocês. Então, eu também conto com vocês, com a experiência de vocês. Então, se vocês perceberem que faltou alguma informação, sintam-se à vontade de procurar o departamento para que nós possamos melhorar esse manual. Pessoal, o manual, ele é constantemente atualizado. Então, se você tem um problema com ele, tem algum item que está mal esclarecido ou que falta uma explicação melhor, é só você mandar e-mail para o departamento. Porque constantemente o departamento tem esse diferencial aí de sempre estar atualizando os nossos conteúdos. Perfeito? Uma coisa interessante, pode parecer algo novo, mas sintam-se confortáveis, porque já é uma coisa que vocês já praticam dentro das unidades. Conforme a gente informou no início, é algo apenas escrito. Muitas das atribuições e tarefas que nós deixamos aqui escritas na nossa apresentação, no nosso manual que nós vamos disponibilizar, vocês já praticam. Então, muitas coisas a gente só deixou de maneira escrita para que haja uma conformidade entre todos os certames e em todas as unidades, porque os candidatos, eles, como a gente sabe, eles prestam certames em diversas unidades. Então, eu fui tratado de uma forma nessa unidade Y eu fui tratado de uma outra forma. Ocorreu isso nessa unidade, na outra unidade ocorreu outra coisa. Então, tendo essa padronização, essa conformidade dos procedimentos, vai facilitar muito a vida das unidades, a vida de vocês e a vida do departamento também com relação à operacionalização do certame. Então, é algo que vocês já praticam, existem algumas coisas novas, mas não se assustem, porque o nosso departamento está à disposição justamente para esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir. Todas as unidades sabem que têm livre acesso ao nosso departamento, seja por e-mail, seja por Teams. Então, a gente sempre está em constante conversa justamente para atender as necessidades das unidades, entender quais são as suas necessidades, para que a gente possa providenciar cada vez materiais melhores, vídeos de elaboração, justamente para que as unidades elas estejam mais respaldadas para fazer a operacionalização dos certames. Então, pessoal, novamente, qualquer dúvida, procure o departamento, mande um e-mail dgsdad.etec@cps ou dgsdad.fatec@cps. Tem meu e-mail para vocês também, luis.tadeu@cps. Sou o diretor, precisa de alguma informação específica, eu procuro fazer o melhor possível para vocês aí. Essa capacitação, novamente, foi especificamente sobre assunto de banca, comissão. No futuro, nós traremos mais informações para vocês sobre outras capacitações, e aí vocês ficam de olho no e-mail de vocês aí, tá bom? Agradeço novamente
a participação de todos vocês. Eu sei que no finalzinho de mês aí tá tendo muita atividade na escola, mas acredito que foi muito importante a participação de vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigado pela participação de vocês nessa apresentação. E, novamente, para o que precisarem da gente, nós estaremos à disposição. No chat, acredito eu que todas as perguntas foram respondidas. Se tiver alguma que não foi respondida, nós iremos tratar essas perguntas e posteriormente mandaremos para vocês aí as respostas, tá bom? Oi, Karen? Luiz. Obrigada, parabéns pela apresentação, Luiz, Rafael. Nós deixamos a lista de presença fixa no chat para que vocês possam assinar. Lembrando que essa assinatura ela é importante para que vocês recebam o certificado dessa capacitação. Ela ficará disponível até meio-dia e 30. Algumas pessoas falaram que não estavam conseguindo acessar. Eu peço para que vocês saiam e tentem voltar para conseguir fazer essa assinatura, porque nós já passamos aí das 150 assinaturas nessa lista, ela tá ok. Aproveito e deixo o convite para quem tiver interesse de participar da capacitação sobre nepotismo. Ela está aberta até hoje. Ela está lá no portal do participante. Ela acontecerá na quinta-feira, também no período da manhã, e vai ser bem rapidinho. Então, quem quiser complementar essa capacitação que vocês tiveram aqui sobre concurso público, talvez nepotismo seja um assunto interessante para todos vocês. Do mais, agradeço a participação de todos e, posteriormente, esse material ficará disponível para vocês na página da URH. Muito obrigada, gente. Uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.